O poder da fé em Deus. Gênesis 3, 1, 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O capítulo 3 do livro de Gênesis nos mostra a obra do diabo, quando a serpente astuta tentou Eva e a fez cair. Para destruirmos as obras do diabo, temos que usar as armas da fé que há no Evangelho da Água e do Espírito. Em outras palavras, a fé no Evangelho da Água e do Espírito é a fé que derrota Satanás. Nenhuma outra arma senão a fé no Evangelho da Água e do Espírito nos capacita a lutar e vencer Satanás. Por outro lado, quando alguém abandona sua fé no Evangelho da Água e do Espírito, cedo ou tarde ele acaba caindo na armadilha de Satanás e se rendendo a ele. Como podemos escapar das armadilhas de Satanás? Gênesis 2, 16, 17 diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse claramente a Adão e Eva para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todavia, a serpente, o mais astuto de todos os animais, disse a Eva: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? No que Eva lhe respondeu: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quando analisamos a resposta de Eva com cuidado, nós podemos ver que quando ela disse, para que não morrais, sua fé na palavra de Deus já tinha sido abalada e ela estava confusa. Até hoje Satanás continua tentando a nós crentes no Evangelho da Água e do Espírito constantemente. O diabo está sempre desafiando Deus com suas astutas ciladas. Mesmo assim, podemos vencer as tentações de Satanás, e agora, só podemos conseguir isso pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Todo mundo pode receber a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito, alcançar a vida eterna, seguir ao Senhor e receber bênçãos de Deus. Eva disse: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Podemos ver aqui que ela já havia perdido sua fé. Ela não entendeu bem a palavra de Deus. O diabo então, vendo a falta de fé de Eva, investiu contra ela na mesma hora. Ao dizer à mulher: É certo que não morrereis, o diabo pôs dúvida na sua mente. E já que as palavras plantadas na mente de Eva a levaram a duvidar de Deus, ela acabou ignorando sua palavra e comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amados irmãos, o coração das pessoas é abalado quando elas não creem na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, na palavra de Deus. Deus fez o homem um pouco menor que os anjos. Em outras palavras, o homem é inferior ao diabo. Afinal de contas, o diabo não é um anjo caído? O livro de Isaías fala o seguinte sobre Lúcifer, o anjo caído: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei,
nas extremidades do norte, e subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 12, 14. Deus destituiu este anjo soberbo e todos os anjos que o seguiram. E este anjo que foi expulso do céu é Satanás, o diabo. Lançado na terra, Satanás seduziu o homem e o colocou contra Deus, pois ele sabia que Deus o havia feito conforme a sua imagem. A arma da vitória é o Evangelho da água e do Espírito. Porque nós precisamos ter fé no Evangelho da água e do Espírito. Porque nada além da fé no Evangelho da água e do Espírito é que nos capacita a lutar contra o diabo. O diabo luta contra Deus e contra o homem, pois ele se opõe à verdade de Deus. E a fé no Evangelho da água e do Espírito, a palavra de Deus, é o que pode contra-atacar este inimigo. A melhor arma é a fé no Evangelho da verdade, e este Evangelho traz vitória aos crentes. Se crermos na palavra de Deus, nos poderemos ser libertos da tentação e desfrutar das bênçãos de Deus pela fé. Amados irmãos, é totalmente indispensável termos fé no Evangelho da água e do Espírito. Nós não somos nada sem essa fé no Evangelho da água e do Espírito. Eu rogo a todos vocês que creiam na justiça de Deus e no Evangelho da água e do Espírito. Todos nós poderemos triunfar se crermos na justiça de Deus, mas se não crermos seremos derrotados por Satanás. É preciso ter fé no Evangelho da água e do Espírito, na palavra de Deus, para se ter uma vida de fé correta. Não tem outro jeito. Só quando cremos no Evangelho da água e do Espírito é que podemos confessar com toda confiança que cremos em Deus e na Sua palavra. A nossa arma é crer na justiça do Senhor. Nossa própria vontade, paixão e força não são armas que nos levam a vencer Satanás. Nossa lógica e pensamentos humanos não são uma arma adequada, mas crer na justiça do Senhor é a nossa arma espiritual. Depois que eu recebi a remissão de meus pecados, quanto mais o tempo passava, mais eu percebia como Deus se agrada da fé no Evangelho da água e do Espírito e como essa fé é indispensável para nós. Amados irmãos, o motivo pelo qual eu continuo falando sempre dessa fé é porque vocês têm que entender como ela é de fato indispensável. No relacionamento entre os seres humanos também é necessário ter fé no Evangelho da água e do Espírito. E já que nós precisamos de fé nos nossos relacionamentos humanos, a fé também é indispensável entre a Igreja de Deus e os santos. Em outras palavras, até mesmo o ser humano, para ter um relacionamento saudável, tem que ter fé na verdade. A não ser que nós tenhamos fé na justiça de Deus, não teremos confiança nem nas mínimas coisas, e o diabo, se aproveitando disso, trará confusão e, pior ainda, a destruição da nossa fé. O que nós mais precisamos para crer em Deus e no nosso semelhante é a fé no Evangelho da água e do Espírito. Nós temos que ter fé no Evangelho pregado pelo povo de Deus. Só a fé na palavra de Deus pode nos dar vitória em tudo. A fé no Evangelho da água e do Espírito é a ponte que une o homem a Deus. Nós podemos discernir as mentiras de Satanás quando temos fé na palavra de Deus. Mas se nossa vida não estiver baseada nessa fé, nós não teremos como fazer isso. Nós podemos distinguir a verdade da mentira crendo no Evangelho da água e do Espírito. Portanto, acima de tudo, temos que ter fé no Evangelho da água e do Espírito. E já que essa fé também é indispensável nos relacionamentos humanos, nós temos que tê-la para nos relacionarmos com Deus. Essa tal fé é algo essencial. O que seríamos sem a fé em Deus? O que mais teríamos neste mundo para crer? Absolutamente nada. A Bíblia diz que não crer é pecado, João 16h09. Embora Deus tenha colocado todos os nossos pecados sobre o corpo do seu Filho Jesus Cristo, o pecado de não crer na sua palavra ainda existe. Na verdade, o único pecado condenável que há neste mundo é a recusa em se crer na palavra de Deus que declara que o Senhor apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Seu coração tem fé no Evangelho da água e do Espírito?
Pequenas descrenças nos desviam da justiça de Deus e dúvidas na sua palavra quebram nosso relacionamento com Ele. Você tem fé na palavra de Deus? Você tem fé na Igreja de Deus? Você tem fé nos seus líderes? Você tem fé que a Igreja de Deus está certa? Você tem que fé que é você que tem que salvar as almas através do Evangelho da Verdade? Nós temos que ter fé de todas as formas em nossa vida. Nós precisamos ter fé não apenas quando lemos a palavra de Deus, mas na nossa vida também. Todo aquele que receber a remissão dos seus pecados pela fé na palavra de Deus verá que tudo é maravilhoso e sempre terá paz no coração. Como nós podemos discernir as astutas ciladas do diabo na nossa vida de fé? Podemos fazer isso pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. É essa fé na verdade do Evangelho da Água e do Espírito que discerne as vis armadilhas de Satanás. Todos que não têm essa fé estão propensos a cair. Você já deve ter visto muitos que caíram por falta de fé. Quem é atormentado pelo pecado, apesar de dizer que crê no Evangelho da Água e do Espírito, sofre porque não tem fé. É por isso que aqueles que não têm fé são enganados tão facilmente e levados a agir segundo as pessoas do mundo, só porque tudo é igual ao seu modo de pensar. Eles fazem isso porque não creem de coração na justiça de Deus. Portanto, a destruição é tudo o que espera por quem não crê no Evangelho da Água e do Espírito. A fé no Evangelho da Água e do Espírito que nós cremos é tão indispensável que só é possível ser salvo dos pecados e se tornar filho de Deus crendo no Evangelho da Verdade. Mas se, por outro lado, alguém não crer nessa verdade, ele se tornará inimigo de Deus. Aqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito ainda estão em pecado, pois eles não receberam a remissão de pecados e, por isso, não são filhos de Deus. E já que eles não são filhos de Deus, eles estão do lado de Satanás então. E é por não crer no Evangelho que eles são inimigos de Deus. Hoje em dia, se formos a uma livraria cristã, veremos todo tipo de porcaria que não vale nem o preço do papel em que foi impressa. Quando nós examinamos estes livros cristãos escritos por líderes religiosos ou teólogos, nós vemos como eles se afastaram da palavra de Deus. E já que eles não conhecem a justiça de Deus, nem sua verdadeira fé, tudo o que eles escrevem só pode ser lixo. Alguns dão ênfase à sua fé legalista, enquanto que outros começam algum movimento, dizendo: pregar a palavra não é tudo, pois a vida cristã correta é aquela que livra o pobre e o oprimido do seu sofrimento. Estes estão indo na direção errada porque perderam a fé no Evangelho da Água e do Espírito. E já que continuam sendo enganados pelo diabo que é tão astuto, eles continuam cada vez mais no caminho errado. Você também deve olhar para a sua fé e examiná-la. Você precisa se perguntar: eu creio mesmo na justiça de Deus? Ter fé na palavra de Deus é algo indispensável para você. E se você de fato nasceu de novo crendo em Deus e na sua palavra, ou seja, no Evangelho da Água e do Espírito, sua fé então não pode vacilar, mas tem que estar bem firme. Tem gente que tem fé em Deus, mas não tem fé na sua igreja. E alguns deles a deixaram e se desviaram. É claro que alguns voltaram para a igreja algum tempo depois, mas como eles perderam tempo. Viver sem ter fé na justiça de Deus é o mesmo que desperdiçar sua vida. Se não vivermos pela fé, nós não teremos nenhum fruto da justiça para apresentar. O que Deus quer de nós, antes de mais nada, é nossa fé na palavra da sua justiça. Deus não quer nada mais de nós senão a verdadeira fé que nos leva a seguir a sua palavra. O que Deus realmente quer saber de nós é o seguinte: você crê em mim? Você crê na igreja que eu fundei? Você crê nos servos que eu escolhi? Você crê que eu te salvei dos seus pecados? Você crê nas Escrituras? Deus quer que respondamos sim a todas essas perguntas pela fé. Se não pudermos dar testemunho dessa fé, nós seremos incapazes de mais e, portanto, seremos pesados na balança de Deus e encontrados em falta.
Eu aconselho a todos vocês a entender como é importante a fé no Evangelho da Água e do Espírito. O meu mais sincero desejo é que todos vocês, povo de Deus, tenham fé na justiça de Deus que tem como base a sua palavra. Foi Deus quem fundou sua igreja, escolheu seus líderes e levantou obreiros, e Ele trabalha junto com sua igreja. Eu aconselho todos vocês a ter fé na justiça de Deus. Amados irmãos, vocês têm essa fé, creem na justiça de Deus, confiam nele e são um com ele? Se vocês têm essa fé, vocês então podem vencer qualquer tentação ou dificuldade que enfrentem em sua vida. A fé é o que há de mais importante para quem realmente nasceu de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Já que a fé na justiça de Deus é o que há de mais valioso para os justos, só é possível ter uma vida cristã tendo fé nessa justiça. E você só pode ser transformado por Deus quando tem fé na sua justiça. Pela fé podemos conseguir tudo. A fé na justiça de Deus é como um remédio para todos os males. Quando fracassamos na caminhada, perdemos as forças e não podemos seguir adiante por causa da nossa fraqueza, o que nos faz vencer tudo isso é a fé. Portanto, a fé em Deus é o que há de mais importante. Deus, eu creio. Eu creio que tu me libertaste. Nós seremos libertos das nossas fraquezas se crermos em Deus, mas se não crermos não teremos como superá-las. É por isso que aqueles que se converteram antes de nós estão sempre falando sobre a verdadeira fé. Você tem que aprender como ouvir a suave e perfeita voz de Deus, ouvir o que Ele está te dizendo agora. Quando você ouvir atentamente a palavra de Deus, você ouvirá falando sobre a fé. Jesus disse a Pedro: eu farei de você um pescador de homens. Jesus Cristo disse isso porque viu que Pedro tinha fé nele. Quando Deus acha fé no nosso coração, Ele começa a preparar seus servos e obreiros. Melhor dizendo, Deus não nos usa baseado no que Ele vê em nosso eu, mas baseado na nossa fé. E são os obreiros cuja fé está edificada que Deus envia a todos os lugares. Se alguém tem fé e diz: Deus é comigo, Ele com certeza o envia a algum lugar para pregar o Evangelho. E Pedro? Ele era um pescador. Você sabe como são rudes os pescadores? Nada escapa à sua língua ferina. Sua boca é tão suja que se eles participassem de um concurso de xingamento tirariam em primeiro lugar. Eles tinham que ser rudes assim para sobreviver no mar. Quando enfrentavam uma tempestade no mar, eles tinham que atracar seus barcos e amarrá-los bem rápido para que não afundassem. Nós podemos imaginar uma conversa entre pai e filho nessa hora. O pai diria: ande logo, seu inútil. E o filho responderia: que se dane. Se vire sozinho. Isso porque se eles atrasassem um pouquinho, seu barco afundaria. Quando as ondas arrebentam, eles mal podem ouvir o que estão dizendo enquanto estão amarrando os barcos. Sua fala é pesada porque eles não podem dizer palavras doces, gentis, pois se dissessem, eles não poderiam se comunicar. Pedro era um pescador assim, e foi esse tipo de homem que Jesus foi ao encontro. Pedro era um homem ignorante. No entanto, a Bíblia diz que aqueles que consideravam Pedro um homem comum e iletrado se surpreenderam ao vê-lo pregando a palavra de Deus com toda ousadia. Atos 4h13. Por causa da sua origem humilde, Pedro era de fato um homem rude e iletrado, mas quando lemos suas duas epístolas, 1 e 2 Pedro, vemos como é profunda a palavra de Deus escrita por ele. O que ele escreveu é tão esclarecedor que pensamos: será que isso foi mesmo escrito por um pescador? Pedro falou de coisas tão profundas que as pessoas ficaram maravilhadas e até acharam difícil acreditar que ele tinha escrito aquelas epístolas. Foi pela fé que Pedro tinha em Jesus que Deus falou sobre sua profunda palavra da fé. O conhecimento de Pedro vinha da sua fé em Jesus Cristo. E foi essa fé em Jesus Cristo que fez de Pedro seu apóstolo. A fé é poderosa assim. A fé é totalmente indispensável.
Pedro se tornou um pescador de homens justamente porque cria no que o Senhor disse: eu te farei pescador de homens. Tudo que Deus nos diz acontece com certeza, mas somente quando temos fé em nosso coração é que podemos testificar que tudo na palavra de Deus está se cumprindo como nela está escrito. Você tem que entender como é importante a fé. Todos os servos de Deus na Bíblia tinham fé. E já que é assim, você também tem que ter fé em Deus e em tudo que Ele disse. Só então seu coração se unirá a Deus e você poderá fazer sua obra. Então, amados irmãos, vocês realmente creem em Deus? Vocês creem mesmo na sua palavra? Vocês têm fé na Igreja de Deus e nos servos escolhidos por Ele? Aqueles que possuem essa fé são abençoados. Vitória. Nós só podemos vencer pela fé. Nossa fé na justiça do Senhor é a nossa arma. Deus trabalha em nossa vida quando cremos na Sua palavra e confiamos nele. Deus não nos usa se não cremos nele, mas se realmente crermos nele, Ele nos usará para fazermos Sua obra e Suas bênçãos nos alcançarão. Nós cairemos em pecado se não crermos em Deus. Já que não crer é pecado, tudo que não é feito pela fé é pecado, e é por isso que os ímpios não podem ser remidos dos seus pecados. Nós temos que fazer a obra pela fé. Temos que aprender a ter fé em meio a todas as coisas. A fé em Deus é o que nos leva a ter uma vida vitoriosa. Qual a origem do pecado? Ele começou por não se crer na palavra de Deus. Se Adão e Eva tivessem crido em Deus, eles não teriam caído na armadilha do diabo. Nós temos sempre que nos lembrar disso. Apesar disso, a vitória é certa em nossa vida quando cremos no Deus invisível e na Sua palavra. O verdadeiro bem é a fé na palavra de Deus. O capítulo 3 de Gênesis nos mostra como é importante crermos na palavra de Deus. Se Adão e Eva tivessem crido em Deus totalmente, confiado em Sua palavra e não nos seus próprios pensamentos, eles teriam resistido ao diabo quando foram tentados por ele, dizendo: o que você está falando? Não diga bobagem. Pare de escarnecer de Deus. Deus não é mau. Eu creio nele. Eva teria dito também: se eu comer da árvore do conhecimento de Deus, eu certamente morrerei. O diabo fugiria então e diria: oh, não. Eu tentei enganá-los, mas meus truques falharam. Mas, ao contrário, Eva disse: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Satanás então pensou: você não crê na palavra de Deus. Você agora é minha presa, e colocou no seu coração todas as dúvidas que ele queria. Ele disse então: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eva foi tentada assim, acabou comendo o fruto proibido e fazendo com que Adão o comesse também. Por causa disso, o padrão do homem com respeito ao bem e ao mal é diferente do de Deus. Mas existe mesmo bondade no ser humano? Não, tudo que o ser humano tem em si é maldade. De fato, nós não temos capacidade de discernir entre o bem e o mal, e não há nada correto em nosso padrão. Se nós tivéssemos condições de discernir entre o bem e o mal, isso não significaria que não somos diferentes de Deus? O homem abandonou a Deus e sentou no banco dos réus quando comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós temos que nos lembrar sempre que o diabo foi expulso justamente por causa da sua soberba, por tentar ser igual a Deus. Somente Deus é aquele que existe por si mesmo. Só Ele é verdadeiro e bom. Apenas Sua palavra é a verdade imutável e somente ela está correta. Melhor dizendo, somente Deus pode discernir entre o bem e o mal, e seu padrão é o que define o que é bom e mal neste mundo. Já que o diabo fracassou em ser como Deus, ele está nos tentando agora para que caiamos em desobediência e assim magoemos o coração de Deus que nos ama.
O diabo só fica por trás nos incitando para que desafiemos a Deus. Essa é a astuta cilada do diabo. Já que ele está condenado, ele quer nos levar junto com ele. Meus amados irmãos, o bem é apenas a fé em Deus. Se há algum bem em nós, seres humanos, isso acontece quando nós cremos em Deus e confiamos na Sua palavra. O bem que há em nós é apenas a nossa fé, e o mal nada mais é do que não crer em Deus. Todos nós temos que crer que Deus cuida do seu povo e o guia, desde os irmãos que estão na escola de missões aos obreiros que Ele escolheu. Deus provê tudo na nossa vida, supre nossas necessidades, nos prepara e nos livra das nossas fraquezas, tudo a seu tempo. Nós não vamos ficar estagnados aqui para sempre, como se não tivéssemos fé. Um dia, Deus nos transformará. É a fé que nos faz viver. É isso que a passagem deste capítulo está dizendo. Nós temos que entender aqui como Adão e Eva caíram na tentação de Satanás por não crerem em Deus. E nós também cairemos na tentação do diabo se não crermos em Deus. É só pela fé que nós podemos também pregar o Evangelho às almas perdidas. Na verdade, é só pela fé que podemos ter uma vida vitoriosa. Tudo o que temos a fazer é crer em Deus. Nós entendemos que se quisermos fazer a obra de Deus só nos momentos propícios, e para sermos exaltados pelo homem, nós não conseguiremos fazer nada então. Já que a fé cresce nos momentos em que enfrentamos desafios, nós temos que fazer a obra em qualquer situação crendo que a vontade de Deus com certeza será cumprida. Quando nós lemos o capítulo 3 de Gênesis e analisamos a queda de Adão e Eva, podemos ver que eles caíram em pecado porque não creram em Deus. Portanto, nós temos sempre que nos lembrar que se não crermos nele cairemos facilmente em pecado também. Mas o que acontece quando cremos em Deus? Nós somos libertos do pecado. Nós cremos em Deus apesar de não o vermos com nossos olhos. Amados irmãos, essa é a fé em Deus que nos completa. Nós estamos totalmente convencidos que Deus abençoa os que creem nele. E temos certeza que nossa fé levará muitas almas à salvação. Nós cremos que a Igreja de Deus será estabelecida no mundo inteiro pela fé. Cremos que, por confiarmos em Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Cremos que teremos uma vida maravilhosa por causa da nossa fé. Cremos que pela fé em Deus, nós seremos sábios. Cremos que para termos uma vida linda, correta e sábia, tudo isso depende da nossa fé. A fé no Evangelho da água e do Espírito nos leva a ter uma vida maravilhosa. No final da nossa jornada, quando nós olharmos para trás, confessaremos que nossa fé nos servos de Deus, na sua igreja e na sua palavra transformou nossa vida de uma forma maravilhosa. Nós cremos na justiça de Deus.